Tá certo? O que seria eu? Alguém que fez uma viagem e esqueceu de anotar as memórias mais alegres ou angustiantes do percurso. É assim: sou escritor porque estou de passagem no planeta Terra, realizando uma viagem e resolvi anotar tudo. Só isso. Essa frase é de Tulin Friedman, e assim nós abrimos o lançamento da escritora Helena Lutécia com o romance Torvelinho. Queria chamar a Helena Frota para ela fazer o comentário sobre o livro. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Helena Lutécia para que eu fizesse um pequeno comentário a respeito da obra dela. Quero dizer de antemão que eu não sou crítica literária. Eu sou uma professora da Universidade Estadual do Ceará e coordeno o Observatório da Violência contra a Mulher. Tenho algumas produções nesse sentido. Então, para mim é um grande prazer de estar aqui essa noite, acompanhada da minha amiga Nilce. Eu achava até que esse convite partiu até como sugestão da Nilce. Eu digo que isso é coisa da Nilce. E aceitei o convite. Então, eu vou começar dizendo que Helena Lutécia, através da sua obra Torvelinho, com sua sensibilidade e vocação de escritora feminista, nos faz mergulhar numa história instigante, aprazível e simultaneamente revoltante para grande parte de mulheres e homens que sofreram e sofrem o machismo, a rudeza dos costumes de um processo brutal de socialização, metaforicamente representado na obra pela família Troncoso. A obra é bem escrita, com um roteiro bem elaborado, nos leva a mergulhar com afinco na saga de uma família tradicional, poderosa, comum nas paragens nordestinas, dos senhores donos de engenho e dos coronéis latifundiários do semiárido cearense. Nessas paragens, a violência, a opressão, o domínio do poder patriarcal brutal sobre os oprimidos, homens e mulheres, incluindo as mulheres da própria família, com a prática de estupro, incesto, apropriação sexual, serviços e demais barbaridades. A violência contra a mulher no Brasil e a sua naturalização tem uma longa história. Esse comportamento brutal, denominado de patriarcalismo, herdamos dos nossos colonizadores portugueses, que desde o Império, com as ordenações afonsinas e filipinas, em cujas leis já se permitia aos homens surrarem e até matarem suas mulheres, ao desconfiarem da traição delas. Com a chegada da República, com o Código Civil de 1916, implementado em 1917, não foi diferente. Nesse código constou, no seu regramento, a permissão do homem para castigar a mulher e até assassiná-la em caso de traição das mesmas. Essas construções simbólicas, homofóbicas e misóginas, que alimentam a misoginia, é uma cultura que alimenta a cultura do ódio e a aversão às mulheres. Ainda estão muito presentes no imaginário da sociedade, porque essas leis, pela sua longa vigência, com seus discursos e práticas jurídicas legitimadoras, instala-se na mente tanto dos homens como das mulheres,
compondo quase que um consenso social. Goethe, quando vai conceituar a cultura, ele diz que é uma rede de significados que estabelece lugares, performances, hierarquias e valores. O autor vai afirmar ainda que o homem é um animal que vive preso a uma teia de significados por ele mesmo criados. Portanto, esses valores são criados e alimentados pelos diversos grupos instalados na estrutura de poder da sociedade. Para Joan Scott, historiadora americana que elaborou a categoria gênero, ela diz que esse conceito, gênero, estrutura a percepção e organização concreta e simbólica de toda a vida social, porque estas referências estabelecem distribuição de poder, ou seja, um controle ou um acesso diferencial às fontes materiais e simbólicas. O gênero torna-se envolvido na concepção e na construção do poder por si mesmo. Então, ela diz, o gênero é um elemento constitutivo das relações sociais, fundadas sobre as diferenças percebidas sobre o sexo, e, segundo, o gênero é um primeiro modo de dar significado às relações de poder. Então, quando na nossa sociedade, quando nasce um menino ou uma menina, nós já sabemos que eles são diferenciados hierarquicamente pelo poder. Isso é uma construção social, né? Já se dá à menina as cores que ela deve vestir, já se estabelece um padrão de profissional, já se vê que ela vai ganhar menos, o destino dela muitas vezes é a maternidade. Então, isso é uma construção social. E a Joan Scott ela vai dizer que isso são construções simbólicas. A partir de quê? A partir, especialmente, da religião, do cristianismo, da religião católica e as tradições judaicas cristãs no Ocidente, que estabelece símbolos contraditórios e binários como Maria e Eva, Maria e Madalena, estabelecendo sempre valores de bem e mal, bom e ruim. Então, são valores que ela chama díspares, né? Isso é os símbolos culturalmente disponíveis, né? Depois, essa simbologia ela vai influenciar nas normas, na legislação, ela vai se estender para a educação, para as doutrinas religiosas, para as teorias científicas, políticas e jurídicas. Nós vamos ver que, desde os antigos filósofos, eles eram profundamente machistas, né? Aristóteles, e a gente poderia passar aqui a noite inteira, eu e a Nilce, falando dos escritos deles, identificando a misoginia, né? Então, esses conceitos, esses símbolos, adentram a ciência, a filosofia, e vão formatando esse pensamento, se transformando quase como um consenso social, numa oposição binária, né? Criando um ser dominante, traduzido como o homem, né? O homem, o ser masculino, como único e possível. Então, o homem ele é a medida da sociedade, né? O terceiro aspecto que ela coloca é a noção de fixidez. Por exemplo, essa produz um conhecimento e uma simbologia dizendo que esse gênero ele é natural e ele é eterno. Por exemplo, a mulher ela não pode se rebelar, porque a sociedade diz, por que você se rebela? Isso é natural. A mulher tem que ser mãe, isso é natural. E essa naturalização ela passa a ser eterna. Você vai ver os estudantes de direito que falam do direito natural, né? Na época do Lula até se discutia muito
o juiz natural. Então, é aquela condição dada pelo fato de existir. Então, que não modifica, que é eterna, né? Na época da condenação do Lula, né? Que se discutia muito a questão do juiz como a questão do direito natural. Então, no cenário que a autora urge a sua história, chamando a atenção para a figura do homem nordestino, eu trago uma contribuição da explicação do Durval Muniz, na sua obra O Nordestino, uma invenção do falo. A Helena ela vai falar do nordestino, do homem nordestino, do homem cearense, né? Analisando do ponto de vista antropológico e histórico, o discurso regionalista, no início do século passado, 1920 e 1940, define o homem nordestino, o Durval Muniz, como sendo fruto de uma hereditariedade cultural mais que racial. Para entender sua constituição física, sua particular psicologia e suas formas de comportamento, valores e atitudes, é preciso remontar a formação da sua cultura, recorrendo à história do povoamento e do processo civilizatório nesse espaço marcado por um clima de constantes conflitos. A violência, a luta, o derramamento de sangue teria sido a tônica do processo de colonização e de constituição do homem nordestino. O Nordeste foi, no passado, uma terra para quem não tinha medo de morrer, nem tinha remorso de matar. Portanto, o nordestino, fruto de uma história e de uma sociedade violenta, teria como uma das suas destacadas características subjetivas a valentia, a coragem pessoal, o destemor diante das mais difíceis situações. Coragem e um apurado sentido de honra seriam características constituintes desses homens que não levariam desaforo para casa. Daí é que o tema da valentia central no discurso regionalista, que desenhou a figura do nordestino, está perpassado por uma clara legitimação da violência, dentre elas a de gênero. Portanto, outro valor contido nesse discurso é o da honra pessoal, em nome da qual é legitimada até a morte. A honra não pode ser atacada por outro homem, sequer por outra mulher. Um homem sem honra não existe mais. É considerado um pária para a sociedade. O adultério feminino, por exemplo, deveria ser duramente punido pelo marido, sob pena de ficar desonrado. Outro aspecto ainda ressaltado pelo autor, pelo Muniz, é a rebeldia e desrespeito à lei. A ausência do Estado provedor, e sim do Estado violento e repressor, propiciou o surgimento de homens dispostos a não se submeterem nunca a nada, a fazerem justiça com as próprias mãos, na aridez da região, rudes e embrutecidos nas lutas em que garantiam a própria vida. Por isso, a cultura do nordestino era rústica como ele próprio. Consequentemente, o que não fosse assim era feminino e afeminado. A resistência, vamos compreender que a resistência também está posta no livro, né? Então, eu vou compreender a resistência como uma expressão Foucaultiana de poder, identificadas como constelações dispersas de relações sociais desiguais, identificada pela expressão no campo das forças sociais. Então, nesse campo, nesse cenário que a Helena fala, ela descreve, na dinamicidade da sua obra, o papel dos homens, das mulheres, dos oprimidos, dos que se consideram poderosos. Até porque a nossa proposta, e é da autora, é de superar a noção de poder unificado, coerente e centralizado. Na obra, registramos as resistências nas figuras femininas identificadas com os nomes de Salma, Susana, Raíssa, Muda e tantas outras personagens femininas que compõem o elenco do ensaio. Nesse sentido,
A autora entra como uma das atrizes principais desse torvelinho, relatando as lutas, as paixões, os amores e desamores, dando sentido à sua bela e criativa obra. Muito obrigada. Então, nós vamos agora assistir a um vídeo que fala sobre a obra da Helena Lutécia. Parece o mesmo, mas é sempre diverso. A água, o sal, o movimento. Mas no leito de areia e pedra submerso, desenha o litoral e traz o vento. 40 dias ou centos, tanto faz, a repetir-se e criar-se sem descanso. Enquanto nós a mirá-lo nos cansamos e perguntamos que náufragos nós somos. No horizonte, a porta que se abre nos diz apenas: espera, espera, espera. Enquanto ao fundo a escuridão que invade nos antecipa dores e sequelas. Sonha, entrega, abraça, deixa ir. Pensa que um dia esta noite vai passar e que seremos nós a refluir, talvez melhores, mais simples, feito o mar. A Helena Lutécia, eu vou falar um pouco sobre ela. Poeta e escritora e também feminista. Ela nasceu em Barbalha e tem muitas obras publicadas na área de poesia, do começo ao fim. Pequenos problemas e grandes sentimentos. Na área infanto-juvenil, ela publicou As Aventuras do Caracol Paulo, O Sinal do Pássaro e Cecel, o Embaixador da África. Em 2017, Helena Lutécia associou-se ao grupo de teatro Representantes da Vida, na Taíba, São Gonçalo do Amarante, onde criou o Sarau de Poesia da Taíba e o projeto Biblioteca Livre da Taíba. Agora, nós queríamos chamar o poeta, escritor, sociólogo, Oswald Barroso, para discorrer um pouco sobre o livro da Helena Lutécia. Bom, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês e com essa plateia participativa, só de amigos, aqui no Cantinho do IP. É um momento muito especial esse, dessa conversa íntima. E eu penso o seguinte, o nome desse livro podia ser As Aventuras Interiores de uma Menina, ou As Aventuras de uma Menina do Interior, que a gente se identifica muito com o livro. As histórias da nossa geração, principalmente, que eu sou da mesma geração da Helena, conheci ela no movimento estudantil de 68, né? Nós partilhamos alegrias e agruras desse movimento estudantil. A gente vê como esse romance, é um romance, né? Romance leve, corriqueiro. A gente penetra no cotidiano íntimo das pessoas, do seu personagem, da sua personagem,
que eu acho que é ela, né? Transfigurada. É meio uma memória ficcional, né? E a gente se identifica com essa história, porque é a história de toda uma geração, né? Eu fiz algumas anotações. Também podia ser chamado uma lição de Ceará, mas isso aí a Helena já falou bastante, e eu não vou entrar nessa questão, né? Mas no livro eu fiz assim, anotações da minha leitura, né? Eu li o livro 3 vezes, né? E de uma vez só, né? Você começa o livro lhe prende, você vai até o fim, né? Porque a linguagem é uma linguagem coloquial, uma linguagem oral, né? É uma conversa, né? Mas isso não quer dizer que é um livro superficial, ao contrário, é um livro amadurecido com o tempo, decantado antes de ser cantado. É a visão madura da infância e da juventude, uma visão distanciada. Por isso, ela é uma visão poética que pode, vamos dizer, você olhando de longe, você vê a sua história como um livro que está escrito na sua pessoa, né? Antes fora literatura oral, de contador de história de Trancoso. Não é por acaso que a família Trancoso está presente nesse livro, né? Tudo tem um porquê. Nada é de graça. Você sabendo ler nas entrelinhas, você descobre motivações. É uma narrativa de descoberta. É verdade e imaginação. Imaginação dessa menina do interior, não é? E eu penso que a pandemia foi uma coisa, está sendo, né, uma coisa muito dura para todos nós, mas deu esses frutos bons, como esse livro, né? Foi escrito durante a pandemia, daí também a sua atualidade. Mas é um livro, vamos dizer, não tem o peso dos livros acadêmicos, né? Ele é um livro, parece assim, conversa de mulheres, futricas, fofocas, falando da vida dos outros, escrevendo pequenas tragédias. É um livro escrito por uma mulher guerreira. Guerreira não só em casa, mas na rua. Usa metáforas caseiras, cotidianas. Passa-se a maior parte de uma cidadezinha do interior, típica, onde existem as trocas de favores entre os políticos e padres, em torno de grandes fazendas. Aí a gente fica pensando, quais seriam essas cidades, né? Pelo nome a gente desconfia, mas pode estar errado, né? Eu pensei que fosse um Cariré e Salgueiro, não sei. Ou pode ser outra, né? A Helena nem pisca. A gente não vai saber se era ou não. Ou não é, né? Então aparece jagunço, semi-escravidão, abusos sexuais e autorismo por parte dos senhores. Isso aí a nossa outra Helena que falou aqui, a Helena Frota, já especificou, analisou. Nos engenhos de rapadura, negros, semi-escravos, muito parecido com as famílias das grandes oligarquias, dos Feitosas, por exemplo, podia ser uma descrição das fazendas feitosas, cheio de contos de assombração, né? Onde mistura o compadrio e a escravidão, dá uma panorâmica da nossa cultura, a cultura cearense mestiça, onde existe uma mania de ostentação por parte dos senhores. Depois desenvolve a descrição pormenorizada. Por isso que eu acho interessante, você pode fazer muitas análises, como a Helena fez aqui, mas você, ao descrever detalhadamente, e vamos dizer assim, intimamente, essa realidade, você abre para muitas análises atuais e posteriores, né, que venham a ser feitas. Você dá material para os nossos herdeiros, né? Depois vem a decadência dessa sociedade e a modernização da elite rural. Aparecem os achos midiáticos e colégios de freiras, a hipocrisia. Eu tenho um filho de 8 anos que estudou no colégio de freira e a gente sabe como é esse negócio de colégio de freira, né? Diz que o menino é não sei o quê, bota defeito nas crianças, quer enquadrar todo mundo, padronizar. É uma coisa terrível, né? É um mundo de hipocrisia e coerção.
Os dramas infantis em meio ao mundo dos adultos. É uma semi-adolescente, né? Inclusive, por exemplo, eu vi muito meu filho agora, que ele foi no médico, e ele tem 9 anos, o médico disse que já é um semi-adolescente. Podia ser 12, né? Aí eu me vi aqui nesse livro da Helena. Descreve a descoberta dos livros e da vocação literária dela, a curiosidade em descobrir a vida e o mundo aos 12 anos. Aí vem a grande descoberta das desigualdades e injustiças sociais, abuso das crianças pelos poderosos. Aí modificou a vida dela, essa percepção. Daí mudou-se para Fortaleza e foi viver e conheceu a pobreza de perto da periferia, do isolamento dos ricos e da infelicidade desses ricos. Viu a televisão, a família numerosa e a Fortaleza moderna. As oligarquias latifundiárias se transformaram em empresariais. E o que aumenta ainda mais a opressão. Essa opressão não diminuiu, essa opressão aumentou, né? Aí depois a Helena descreve a luta contra a ditadura. Os evangélicos recolonizando o interior. Aí mostra já no interior da menina, descobrindo o mundo e as grandes questões filosóficas do sentido da vida, né? A fuga com o primeiro namorado, o casamento à força, depois o banho de bica, orientando-se na vida, a luta feminista contra o machismo. Aí, nisso, a vida dela dá um reviravolta e ela mergulha no torvelinho, que dá o nome a esse livro. A luta pelos filhos, filosofando sobre o destino, uma frase inesquecível, as lembranças que ficam da nossa infância e marcam a vida toda, né? Não entrego nem morta, era uma frase que ela disse que não entregava os filhos nem morta, e essa frase repercutiu na vida toda. O convite para ir ao Araguaia, ela sempre imitando, o Araguaia era uma guerrilha que tinha do Partido Comunista do Brasil. Eu não fui porque eu era meio aleijado, né? Não podia ir para a guerrilha, e a Helena também foi convidada. Mas minha prima Jana morreu lá, e foi um peso muito grande para a família, tudo isso. Mas eu preparei muita gente para ir para o Araguaia, viu? Aí ela imitando o exemplo da mãe lutadora. A mãe dela era uma guerreira. A mãe dela dizia: Deus, dai-me força para lutar, porque coragem eu tenho. Quer dizer, é preciso ter força, mas a gente enfrenta tudo. Mesmo sabendo que não tem força, a gente não abre, né? Não abre nem para o cão, né? A lembrança da infância que marcaram a vida, essas, a história da luta da mãe, cheia de alegria e coragem. A experiência dela fracassada como candidata a vereadora. A mãe dela foi candidata a vereadora e, porque era muito honesta, muito direita, tinha muita ética, não foi eleita, teve pouquíssimos votos. Aí eu me lembrei do meu pai também. Meu pai se candidatou 2 vezes a vereador e uma vice-prefeito, teve bem pouquinho voto. E ele era conhecidíssimo na cidade toda, mas sendo poeta, não podia ter voto, né? E não distribuía favor, nem dinheiro, nem tinha influência sobre os campos econômicos. Está terminando. A história do valente Belchior de calças frouxas. Eu fiquei com essa história, eu não vou contar essa história, não. Porque vocês têm que ler o livro para vocês saberem como é interessante essa história do Belchior de calça frouxa. Eu pensei que ele era de calça frouxa porque ele era frouxo, né? Mas não era propriamente isso, né? Aí, fala na história do pai dela, que é um pai de família, de uma família poderosa, da cana-de-açúcar, mas decadente. E predomina no livro, que ela conta mesmo, a parceria com a sua amiga Raíssa, com quem ela compartilhou verdadeiramente a vida toda, mais do que com os maridos e outras pessoas, né? Aí depois tem a paixão que implodiu seu primeiro casamento e a fez mergulhar no torvelinho. E depois dessa paixão, que tomou a vida dela e o coração, que depois houve não deu certo, uma separação abrupta,
houve um reencontro depois de 10 anos. E aí o que é que aconteceu? Né? É uma história cheia de acontecimentos. Porque a gente vê assim, esse livro podia ser muito mais longo, mas ele é compacto. E é assim um fato puxando o outro, acontecendo depois do outro, e você sem saber o que vai acontecer. E eu não vou dizer aqui, entende? Porque o livro é cheio de peripécias, é cheio de encruzilhadas, e por isso que ela chama o torvelinho, porque o torvelinho você não sabe para onde é que vai. Né? Você mergulha ali e Deus é que sabe. Não tem direção. Porque a vida é que vai puxando. O caminho se faz ao caminhar. Obrigado. Obrigada, Oswaldo. Vamos ao próximo vídeo. Oi, pessoal. Eu sou Liana Luna, artista da obra que ilustra a capa do livro Torvelinho, da Helena Lutécia. Essa obra é uma imagem feita em cima da monotipia, uma monotipia que é uma gravura de tiragem única. Essa imagem foi selecionada por nós duas, e, na minha opinião, ela ilustra muito bem a força da história contada pela Helena. Eu fico muito feliz por participar desse projeto e eu espero que vocês tenham o prazer de ler este livro incrível, escrito por essa mulher incrível. Um abraço. Agora, um comentário de uma nossa convidada que não pôde vir, não pôde estar aqui, que é a Martine Kuntz. E ela escreveu assim, sobre o livro da Helena Lutécia. A literatura não é um meteorito que cai do céu em cima de nossas cabeças. E todo texto remete a um contexto. Às vezes, até antecede o porvir. A grande história nos atravessa e se faz trama e urdidura das pequenas histórias de cada um de nós, não raro a nossa revelia. Escrevendo isso, me dou conta de que devo inverter a proposta e dizer que são as nossas histórias, a tua, a dela, a de um ou outro, que alimenta o fluxo da história e moldam a correnteza. Por mais que tentemos separar a obra do autor, o real da ficção tem sempre algo de si nas narrativas escritas por alguém. A violência é real, sim, ao nosso redor, mas a violência corre também debaixo da nossa pele, atordoa nossas veias, nervos, nossos sexos. Ela pode amordaçar a nossa indignação e reduzi-la ao silêncio cúmplice, ou nos incitar à revolta, virar nossa cabeça pelo avesso, insuflar a coragem que galvaniza os corpos. Em diversos cantos do planeta, mulheres são vozes e vórtices do futuro. O Torvelinho mostra isso. O Torvelinho é a história de uma mutação. E é para isso que serve a arte, alavancar mutações, erguer desafios e promover a busca. O Canto do Planeta é o Cariri cearense nos anos de 1950 e 1960. Mundo de agricultura canavieira, uns poucos fazendeiros ricos, uma mão de obra negra e escravizada. O nome da coisa foi abolido. A sua realidade permanece. E o seu correlato, o racismo, construtivo até hoje no Brasil de Bolsonaro. O nome do lugar é Salamanca. É lá que nasceu e viveu sua infância a narradora personagem do romance Torvelinho.
Uma narrativa que tem a brevidade de uma vida e o longo fôlego de uma consciência que se quer lúcida, vigilante e apaixonada por seus ideais, uma consciência em movimento. A protagonista nos conta, através do flashback, suas primeiras emoções e aprendizagens na cidadezinha conservadora, onde impera uma moral católica inspirada por um Deus punitivo, e onde a família Troncoso, chefiada pelo velho Zusa, orquestra orgias, estupros, incestos e assassinatos. Impossível não pensar nas altas taxas de feminicídio que até hoje são registrados na região do Cariri. O real não se desprende da ficção. Mas a vida é veloz, como a narrativa que nos leva na sua espiral. A narrativa corre entre a barbárie do mundo adulto e o frescor da infância, o passado no encalço do presente, o futuro com gosto de rapadura. A mesma menininha que chorou escondida quando, na sua frente, seu pai humilhou o Baraúna, chamando o trabalhador de negro safado, ela que chorou de desespero e impotência, vendo a fome da muda e seus filhos, essa mesma garotinha que cresceu num universo marcado pelo machismo e a impunidade de crimes hediondos, é ela que reencontramos mais adiante, cheia de furor contestatório, libertada de um relacionamento conjugal opressor. Como se pode ter sabido, desde pequena, de violências mais brutais, a mulher adulta tivesse ficado aguerrida e corajosa frente a outras formas de violência, menos evidentes, mas não menos perigosas. Como se toda essa violência presenciada no passado tivesse hibernado na memória para ressurgir de repente, mas dessa vez para ser mantida à distância ou enfrentada e, uma vez capturada, através de um relato individual, metamorfoseada em problemática coletiva. E lhe pergunta Helena, em que medida você é autora e personagem? Ou ainda, em que medida a protagonista do romance lhe trouxe alguma forma de autoconhecimento? Texto da Martine Kuntz sobre o livro. Eu vou pedir permissão para ler a sinopse do livro. Já foi muito comentada aqui, mas ela está na contracapa e é interessante para convidar as leitoras e leitores a se deter sobre a leitura deste livro, Torvelinho, da Helena Lutécio. Raíssa e Maguinha nasceram na mesma pequena cidade do sul do Ceará, mas com 10 anos de diferença, década de 50 e 60. Não se conheciam, mas acabam se encontrando já adultas em uma grande cidade universitária do interior paulista, onde cursam pós-graduação. Maguinha está em um momento dramático de sua vida, em que havia tomado à revelia os filhos que o ex-marido insistia em não deixar sob sua guarda. E Raíssa é uma advogada especializada em direitos das mulheres. Com o oficial de justiça à porta, Maguinha diz a Raíssa a frase final que vai determinar o desfecho. Não entrego nem morta. O envolvimento das duas nessa luta traz à tona o passado de cada uma e as experiências vividas desde a infância. Em uma sociedade patriarcal e machista, onde a violência era a linguagem comum, mesclada à desigualdade social e ao racismo, o amor, a rebeldia contra a opressão e a busca da felicidade dão a essas mulheres a força que elas necessitam para construírem as próprias saídas e se ajudarem mutuamente.
Apesar de tudo isso, o livro é permeado de poesia e esperança, em que as nuances permitem ter compaixão dos seres envolvidos, e não apenas dos humanos. Agora, eu acho que está na hora de passar a palavra para a escritora Helena Lutécia, para ela falar como foi que ela construiu essa obra tão instigante. Muito obrigada. Eu queria inicialmente agradecer aos donos da casa, ao Oswald e à Andréia, que nos acolheram aqui nesse cantinho maravilhoso. E depois agradecer a essas amigas, companheiras, que se dignaram, né, a ler e comentar esse romance. E eu falei de amigas, mas também o amigo, né? O Oswald, que inclusive escreveu o prefácio. Esse prefácio dele me emocionou muito e me fez valorizar mais o livro que eu tinha escrito. E, bom, então, agradecer é a palavra que eu tenho hoje para dizer. Agradecer por estar viva. E eu entendi plenamente agora o significado dessa expressão que é no espanhol, né? Gracias a la vida. Hoje eu entendo plenamente isso. Você não precisa ter religião nenhuma para dar graças à vida. E então esse livro, ele é algo que estava dentro de mim a vida inteira, né? Que eu fui, como eu digo em algum lugar aí, eu digo isso, que foram coisas que eu fui juntando na minha mente e que de vez em quando vinha à tona. E a oportunidade de que isso fluísse de uma forma muito espontânea foi nesse silêncio durante a pandemia. Então, um silêncio enorme e com uma total imprevisibilidade, não é? Nós não sabíamos nada sobre o dia seguinte. Parecia que eu sentia assim, parecia que eu estava sempre à beira de um abismo. E desses abismos, assim, que você olha e não vê nada, é totalmente escuro. E o que me salvou mentalmente, psicologicamente, foi a leitura. A leitura e, a partir de um certo ponto, a escrita. Então, eu li de uma forma que eu só tinha lido assim, dessa maneira, na minha adolescência. Às vezes, eu lia 3 livros ao mesmo tempo. E, assim, me alimentando mesmo de vida. E aí eu senti a importância que tem a arte, a importância de escrever, ou de pintar, ou de fazer uma música, um poema. Eu senti isso, porque eu senti que eu estava sendo salva pela arte dos outros. E aí, né, o livro saiu. E quando já várias pessoas que dizem, não, mas é muito compacto, muito curto, você poderia ter feito isso em 300 páginas, né? Certamente tem muita coisa aí para contar, para destrinchar, mas foi assim que ele saiu. E quando eu terminei, eu sabia que tinha terminado. Não tinha essa coisa de esticar, não. E, bem, então,
estou muito feliz com esse resultado e eu gostaria muito que esse livro fosse lido. E por isso que estou tentando de várias maneiras, né? Uma é o e-book, que está na plataforma da Amazon, para aquelas pessoas que gostam de ler o livro eletrônico. E agora temos o físico para o pessoal da minha geração, principalmente, que gosta de pegar no livro. Então, nós vamos ter. E eu espero, assim, poder espalhar esse livro, fazer vários lançamentos, pequenos lançamentos, porque eu percebo e já ouvi assim, né, comentário de vários amigos que eu pedi que lessem, que ele contém assim uma problemática que, apesar de ele começar há várias décadas, mas que chega atualmente, praticamente quase nada mudou, não é? Então, ele continua a trazer uma possibilidade de discussão. E, bom, a Martine me fez uma pergunta, e se eu não responder, depois ela vai pegar no meu pé. Ela pergunta o quanto, né, desse personagem aí, dessa protagonista, o quanto tem a ver comigo, né? Então, é claro que tem muito a ver comigo, mas não é autobiográfico. Não é um livro autobiográfico, é muita ficção mesmo. Eu faço costuras, eu introduzo fantasias, coisas que não têm um lastro na realidade. Então, a pessoa que for procurar saber, isso aconteceu mesmo e foi desse jeito mesmo, está caindo numa ratoeira, porque eu não fiz um livro nem realista, nem assim, autobiográfico. Quem é mestre na autobiografia é o Oswald, que está aí já com 5 livros aí nesse caminho. Bom, então, finalizando, eu queria dizer que esse livro é dedicado à minha mãe, Margarida Alacoque Luna Coelho, que está com 93 para 94 anos, e, para nossa felicidade, ela continuou conosco e é uma leitora, assim, ela tem um amor tão grande pela leitura, pela literatura, que teve 9 filhos, e a cada um ela deu 2 nomes, né? De modo geral, eram nomes que, segundo ela, eram tirados de livros, porque são nomes bastante originais. Então, finalizando, agradecer as pessoas que estão acompanhando essa live, meus amigos, tanto aqui de Fortaleza como de São Gonçalo do Amarante, né, Itaíba, Parada, onde eu estou vivendo essa nova fase da minha vida, a minha família mais extensa, aos colegas da universidade, meus colegas farmacêuticos, né, dessa outra etapa da minha vida. E agradecer aqui ao Matheus, meu editor, ao Estênio, que está fazendo essa filmagem, e a todos, e particularmente a Nilce, a querida Nilce, por essa participação aqui como mediadora. Então, muito obrigada a todos, e eu encerro esta live. Obrigada.